Muito bom dia, meus queridos. Hoje a nossa reflexão é no Salmo 42 e o nosso verso é o verso 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmo 42 é bem conhecido. Nós temos aqui algumas coisas interessantíssimas neste Salmo. Quando você lê o Salmo, você percebe duas coisas. A primeira é que o salmista primeiro começa o Salmo falando com Deus, é uma oração que ele está fazendo, e depois ele termina o Salmo falando consigo mesmo. Esta é a primeira coisa interessante. Primeira coisa que chama a atenção. A segunda coisa que chama a atenção é que ele repete a mesma pergunta no Salmo 42. Nós temos no verso 3 que diz assim: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Depois ele repete a mesma pergunta no verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? A primeira coisa, parece aqui que as afrontas que acontecem do lado de fora, os confrontos que acontecem do lado de fora, as situações que acontecem do lado de fora, estão começando a desequilibrá-lo pelo lado de dentro. Então as situações ruins estão causando dúvida, estão causando desequilíbrio ao salmista. E ele está dizendo: me perguntam, aonde está o seu Deus? Eu estou passando por situações, eu busco Ele, eu desejo Ele, mas parece que Ele não me responde. Então, ele está dizendo que a alma dele fica inquieta porque ele não consegue ver respostas. Ele não consegue ver alguma coisa. Só que o segredo está no último verso. Porque ele começa o versículo indagando, ele começa o capítulo, o salmo, o início do verso, o início da canção, porque salmos não tem capítulos. Então ele começa o início da canção, do primeiro verso, perguntando para Deus, confrontando para Deus. É uma oração, uma pergunta, é invocação, é desejando a presença dele, mas ele termina o salmo com o versículo 11, dizendo: por que está batida a minha alma? Ele está falando: eu entendi por que Deus não me responde, porque eu estou inquieto. E Deus não responde quem está inquieto. Deus não vai me responder simplesmente pelo capricho de outra pessoa que está, de alguma forma, tentando me desequilibrar. Ele vai fazer com que eu espere, porque o silêncio dele, às vezes, é para me tratar por dentro. O silêncio dele, às vezes, é para me moldar por dentro, é para me dar equilíbrio, é para me dar tranquilidade. E aí, quando eu aprender a controlar a minha alma, aí ele vai dizer: eu vou louvar, pois ainda eu louvarei. Ele se pergunta: você tá abatido? Por quê? Por que eu tô abatido? Por que eu tô ansioso? Por que eu tô deixando as pessoas tentando me desequilibrar? Por que algo do lado de fora está influenciando do lado de dentro? Então, espera em Deus. Eu vou louvá-lo, porque Ele é a minha salvação. Então, que fique essa lição: não deixe que as situações do lado de fora te desequilibre do lado de dentro. Mantenha o equilíbrio. Espere em Deus, porque você ainda terá um cântico novo na sua boca. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Jesus Cristo.